Imagina só se existisse um mapa para a iluminação. Um que as religiões mais conhecidas simplesmente esqueceram. Pois é, essa é a promessa de Samael Aun Weor em sua obra As Três Montanhas. Ele não diz que é só uma autobiografia, não. Ele apresenta o livro como um verdadeiro guia prático. Um guia para um caminho espiritual que teria ficado em segredo. Logo de cara, o autor joga essa citação do Goethe que, olha, resume a obra inteira. Toda a teoria é cinza e só é verde a árvore de dourados frutos, que é a vida. A mensagem aqui é direta, sabe? Deixa de lado as ideias abstratas, a teoria pura. O que realmente conta é a experiência vivida, a prática. E é essa a base, o alicerce de toda a jornada que ele vai descrever pra gente. Tá, mas então, qual é a grande ideia por trás de tudo? É a existência de um tal caminho secreto para a libertação. O argumento do autor é que esse caminho, essa trilha, foi simplesmente perdida pelas grandes tradições espirituais. Ele chega a dizer, com as palavras dele mesmo, que elas ignoram o que ignoram a própria ignorância. É uma afirmação bem forte, né? E olha, o propósito do livro é monumental. Não é para ser só uma historinha pessoal, não. O autor se coloca na posição de um cartógrafo da alma. Ele diz que está cumprindo uma promessa, a promessa de desenhar esse mapa para toda a humanidade. A ideia é que outras pessoas possam seguir exatamente a mesma rota que ele trilhou. Ok, mas de onde vem uma visão tão radical assim? A resposta, segundo o próprio autor, está lá na infância dele. E ele não fala de uma infância comum, não. Pelo contrário, ele a descreve como ponto de partida de uma percepção espiritual totalmente diferente. É aqui que a jornada começa pra valer. E as coisas que ele alega sobre essa infância são, extraordinárias. Ele diz que se lembrava do próprio nascimento, que meditava para investigar vidas passadas e que via a alma do pai saindo do corpo durante o sono. Ele vai além, afirma que conseguia projetar imagens de seres de outras dimensões numa parede, quase como se fosse um cinema particular. Para ele, o mundo espiritual era algo tão real, tão palpável quanto o mundo físico. Bom, essa infância fora do comum, claro, acabou jogando ele numa busca muito intensa por respostas. Ele não era do tipo que se contentava com uma única doutrina, que nada. Ele mergulhou de cabeça nas principais escolas esotéricas da época dele, sabe? E foi testando, questionando absolutamente tudo que encontrava pela frente. E a progressão dele foi, assim, meteórica. Pensa só, com 12 anos, ele já estava mergulhado no espiritismo. Com 17, já dava palestras na Sociedade Teosófica. E com 18, entrou para a Escola Rosa Cruz. Foi aí que ele começou a juntar a teoria com a prática de verdade. Cada um desses passos foi levando ele mais perto de criar sua própria síntese de tudo isso. É nesse ponto que ele desenvolve uma das suas ideias mais radicais, o tal do ego pluralizado. Vamos pensar no eu. Normalmente a gente imagina que é uma coisa só, né? Uma unidade. Pois é, para ele isso é pura ilusão. Ele diz que o eu, na verdade, é uma legião, uma multidão de eus-diabos. Cada um desses eus personifica um defeito nosso, a raiva, a inveja, a preguiça, e todos eles ficam ali lutando pelo controle da nossa mente. E essa visão, gente, é o completo oposto do que a psicologia moderna defende. Enquanto a psicologia fala em integrar, em fortalecer o ego, a visão gnóstica que está no livro propõe a aniquilação total dele. A ideia não é entender os demônios internos, mas sim eliminá-los. É uma batalha de dissolução mesmo, não tem nada a ver com integração. Depois dessa jornada toda, passando por diferentes escolas, o autor diz que finalmente encontrou a chave mestra que conectava tudo, o grande segredo central da sua doutrina. E ele deu um nome para isso, a doutrina do fogo. Mas o que é essa doutrina do fogo, afinal? Bom, aqui a gente chega no ponto central e, provavelmente, no mais controverso de todo o ensinamento dele. A ideia é que a força mais poderosa para a transformação espiritual é a mesmíssima energia que cria a vida, a energia sexual. A chave, segundo ele, não é nem reprimir, nem desperdiçar essa energia. O segredo é transmutá-la, usá-la para um propósito muito mais elevado. A prática principal para fazer isso, para aproveitar essa energia, ele chama de transmutação sexual. A ideia é a seguinte: durante o ato sexual, em vez de liberar a energia, a pessoa a retém conscientemente. Com isso, essa força seria redirecionada para dentro, subindo pela coluna vertebral e ativando centros de percepção, centros psíquicos superiores. E o que acontece quando essa energia é transmutada? Bom, aí é que entra a Kundalini. É ela que desperta.
A Kundalini é descrita como uma serpente de fogo, uma energia superpoderosa que fica adormecida na base da coluna. No livro, ela é a chama divina que sobe e no caminho vai queimando todos aqueles eus diabos e iluminando a consciência. É uma transformação que acontece de dentro para fora. E o livro dá até uma técnica bem prática para ajudar nisso. Um mantra, Dionísio. O autor afirma que, ao vocalizar essas sílabas durante a prática, a pessoa invoca o que ele chama de onda dionisíaca. Essa seria a energia criativa primordial que funciona como um catalisador, um empurrãozinho para fazer a serpente de fogo subir. Toda essa doutrina, então, é organizada numa metáfora muito poderosa. E é essa metáfora que dá nome ao livro, claro, a jornada espiritual como uma escalada. A escalada de 3 montanhas. Cada uma dessas montanhas representa um estágio diferente e cada vez mais desafiador desse trabalho interior. Vamos lá. A primeira montanha é toda focada na purificação. É aonde se elimina o ego, despertando aquele fogo sagrado. A segunda montanha já é sobre maestria. A pessoa já purificada aprende a navegar por outras dimensões, por níveis mais altos de consciência. E por fim, a terceira montanha. Essa representa a união final com o divino, a libertação total de todos os ciclos. É um mapa de progresso bem claro, bem definido. Então, a gente chega ao final dessa jornada que o livro propõe. Depois de todo esse caminho, que é bem complexo, bem esotérico, o livro volta à sua ideia principal, ao seu propósito fundamental. Não ser só uma história, mas sim um guia. E o ponto final é esse. O autor insiste, bate na tecla de que o livro dele não é uma filosofia para a gente simplesmente acreditar. É um manual para ser usado. É um mapa do caminho, como ele diz, baseado na experiência direta dele. E é um mapa oferecido para quem tiver a coragem de tentar fazer a mesma escalada. No final das contas, acreditando ou não nesse caminho, o fato de existir um mapa tão detalhado assim faz a gente se perguntar, né? O que essa busca por um caminho secreto, um caminho como esse, revela sobre o nosso desejo tão profundo por um sentido, por uma orientação nesse mundo tão misterioso? Essa é uma pergunta que fica no ar muito depois que a gente termina de ler o livro.